Olá, eu sou o professor Sadi Valdez e o assunto que abordaremos neste módulo são noções básicas de enriquecimento ambiental. O enriquecimento ambiental ele pode ser definido como conjunto de técnicas que visa apresentar ambientes complexos e interativos que possibilitem que o animal apresente o seu comportamento natural. Essas técnicas elas são aplicáveis a qualquer animal. Podem ser animais domésticos, podem ser animais de produção ou de companhia dentre os animais domésticos e até animais silvestres. Os objetivos do enriquecimento ambiental são reduzir o estresse nos animais, ou seja, minimizar comportamentos anômalos que não sejam comuns para aquela espécie e sinais de ansiedade nesses animais. Além disso, a prevenção de estereotipias. Estereotipias também são comportamentos anômalos, são movimentos repetitivos e sem função que muitas vezes os animais fazem e são indicativos de estresse. Por exemplo, um cavalo que tem o hábito de ficar mordendo repetidamente ou engolindo ar, isso é considerado estereotipia e indica estresse. E a promoção da saúde como um todo. Lembrem sempre que estamos aplicando isso para animais domésticos, animais de produção e animais de companhia. Então, no sentido de promover a saúde, o enriquecimento ambiental estimula a atividade física e a atividade mental do animal e com isso ele se sente mais tranquilo no ambiente onde ele está. Para alcançar esses objetivos, é necessário um planejamento e uma execução correta. Então, a avaliação das necessidades entraria como um primeiro tópico, já que o enriquecimento ambiental tem como objetivo que o animal apresente os comportamentos naturais. Dentro dessa avaliação das necessidades, é necessário entender quais são os comportamentos naturais da espécie com a qual você está trabalhando e identificar déficits no ambiente que evitem que o animal produza esses comportamentos naturais. Além disso, é necessário um planejamento estratégico, ou seja, combinar diferentes tipos de enriquecimento para que eles de fato sejam ricos. Se eu tenho o mesmo enriquecimento sendo fornecido o tempo inteiro, ele deixa de ser uma novidade e deixa de cumprir a sua função, ou seja, ele deixa de ser rico. E um monitoramento contínuo. Esse monitoramento permite você avaliar não só se o seu enriquecimento que você está aplicando ele está condizente, está produzindo os resultados esperados, mas também avaliar se ele está sendo seguro, se ele não está colocando o animal em algum tipo de risco. Bom, os enriquecimentos ambientais eles são classificados em 5 tipos: físico, social, sensorial, alimentar e cognitivo. No entanto, como vocês vão ver em alguns exemplos, muitos enriquecimentos eles englobam mais de uma categoria. Então, com isso, eles acabam cumprindo a mesma função do enriquecimento, mas tendo mais de uma característica. Então, esta divisão é simplesmente didática, mas muitas vezes os enriquecimentos eles acabam sendo mais amplos do que uma categoria apenas. Vou explicar agora brevemente cada um dos 5 tipos de enriquecimento. O enriquecimento físico é quando você coloca estruturas físicas no ambiente onde o animal está. Podem ir pensando aí em cães, gatos, cavalos, bovinos, coelhos, todos os animais domésticos dos quais a gente está abordando nesta aula. Então, estruturas como troncos, cordas, plataformas, substratos naturais diferentes, que permitem escalada, escavação ou simplesmente uma exploração do ambiente. Então, isso tudo é classificado como enriquecimento físico. Porém, alguns deles também entram em outras classificações, como veremos. Aqui um exemplo de uma escova rotativa utilizada na criação de bovinos. Essa escova rotativa serve para que o animal se coce, se esfregue ali e com isso ele se sente melhor no seu ambiente, o seu nível de bem-estar aumenta. Aqui um outro tipo de enriquecimento físico, onde os animais têm estruturas onde eles podem subir e com isso eles têm mais desafios no seu dia a dia. O enriquecimento social, o segundo tipo que a gente está conversando aqui, ele é feito através da formação de grupos compatíveis e oportunidades de interação social adequadas para aquela espécie que você esteja trabalhando. Ou seja, você juntar animais da mesma espécie ou animais de espécies diferentes. Uma imagem aqui que ilustra esse exemplo. Aqui um cão convivendo com gatos e com aves, com galinhas. Isso é um enriquecimento para as 3 espécies. Obviamente, qualquer enriquecimento tem que ser avaliado em relação à segurança. Você não pode simplesmente colocar um animal que pode ser ferido por outro e colocados juntos. Por essa razão,
tudo isso deve ser feito de forma planejada e com monitoramento contínuo. Mas o enriquecimento social, ele torna os animais mais tranquilos, e aqui a gente está colocando cão e gato, né, e galinha, mas ele pode ser feito com qualquer animal de produção também, desde que se considere a segurança. O próximo tipo de enriquecimento é o enriquecimento sensorial. O enriquecimento sensorial se refere aos sentidos do olfato, da visão e da audição. É a isso que se refere o enriquecimento sensorial. Então, o enriquecimento olfativo é quando você incrementa o ambiente com aromas como ervas, especiarias ou outros odores que interessem ao animal. É possível fazer trilhas de cheiro, por exemplo, que o conduzam até um determinado local, e com isso o animal se movimenta mais, fica mais curioso, sua mente fica mais ativa. Visual seria coisas que o animal observa e que são diferentes da sua rotina. Então, uma variação na iluminação, cores do ambiente diferentes, objetos que sejam colocados e que o animal não esteja acostumado com eles, vão ser ricos, vão enriquecer o ambiente. E auditivos são sons. Podem ser sons da natureza, sons de música específica que deixe os animais mais tranquilos, gravações de vocalização de outras espécies, onde os animais possam ficar curiosos. Isso tudo torna o ambiente mais rico e aumenta, de modo geral, os níveis de bem-estar dos animais. Aqui um exemplo de enriquecimento sensorial aplicado para equinos. Nessa imagem a gente vê um espelho sendo colocado na baia de um equino. Esse espelho, ele produz uma curiosidade no animal, quando ele é algo novo, mas com precaução para que ele não gere acidentes. Então o ideal é que haja uma forma de proteger o animal, que ele não entre em contato direto com o espelho e possa se acidentar. E o enriquecimento alimentar, ele envolve o hábito, o comportamento de alimentação do animal. Então, normalmente, os animais, quando a gente pensa nos seus ancestrais selvagens e não nos animais já domesticados, eles gastam tempo na sua alimentação muito maior do que os animais quando eles estão confinados. Então, se for possível reproduzir isso no ambiente de confinamento, isso vai ser de fato rico. Então, esconder os alimentos de modo que ele tenha que encontrá-los, e com isso ele vai gastar mais tempo se alimentando. Variar os horários de alimentação, então não oferecer sempre no mesmo horário, variar os horários, isso faz com que ele fique mais alerta. Isso é muito usado em zoológicos, por exemplo. Oferecer alimentos em formatos diferentes do habitual. Então, com isso, ele vai ter mais desafios, não vai ser sempre a mesma prática alimentar, e com isso o ambiente se torna também mais rico. Aqui um exemplo de enriquecimento alimentar são frutas congeladas sendo oferecidas para suínos. Então, isso é um exemplo de ofertar o alimento com um outro formato, com uma outra estrutura. Isso, se eu fizer isso todos os dias, deixa de ser uma novidade. Mas se eu, de vez em quando, de forma aleatória, aparecem alimentos congelados, isso torna o hábito de se alimentar mais rico. E o quinto tipo de enriquecimento, o enriquecimento cognitivo. O enriquecimento cognitivo normalmente está associado a algum outro tipo. Cognitivo significa que o animal vai ter que pensar para resolver algum problema que foi colocado no seu ambiente. Então, por exemplo, quebra-cabeças alimentares, onde ele tenha que procurar o seu alimento em algum lugar onde ele não está habituado, por exemplo. E existem equipamentos que fazem isso também, não apenas esconder os alimentos naturalmente. Condicionamento de comportamentos. Então, se eu usar técnicas de condicionamento, eu posso pedir ao animal determinados comandos em determinados momentos. Isso é um enriquecimento cognitivo, porque o animal tem que ter um aprendizado para poder exercer esses comportamentos condicionados. E a introdução gradual de novos objetos ou de novos desafios, isso sendo novidade, pode trazer benefícios para o animal. Bom, agora eu vou comentar para algumas das nossas espécies, né, para as espécies domésticas, alguns exemplos de enriquecimento ambiental. Mas lembrem-se que esta é uma aula curta, é um módulo curto, e esse tema pode ser muito explorado, tem muito mais exemplos que vocês podem procurar e que podem realizar na sua realidade, com os animais com os quais você convive no seu dia a dia. Então aqui, enriquecimento por espécies aplicados para cães, por exemplo. Aqui o que a gente tem é uma
bolinha recheável. Esta bolinha especificamente, existem muitos tipos de bolas recheáveis, né? Mas esse tipo especificamente, ele pode ser programado de forma a, de tempos em tempos, liberar petiscos. Eu posso programar a cada 15 minutos, até o prazo máximo de 90 minutos. Isso, por exemplo, pode ser utilizado para cães que têm ansiedade de separação. Cães que são deixados sozinhos em casa e ficam muito nervosos, podem destruir coisas, podem se automutilar. Então esse tipo de bolinha mantém o animal atento, ele nunca sabe quando vai sair. E sempre que libera, ele toca um sininho, faz um sinal antes sonoro. Então o animal tende a ficar esperando aquele momento, e isso tira a sua atenção da situação de estresse de estar sozinho, né? Para gatos, podem se utilizar ambientes verticais, que se chama de gatificação do ambiente, então rampas, prateleiras, torres, arranhadores de várias alturas. Além disso, podem-se fazer simulações de caça, por exemplo, brincadeiras com gatos com varinhas e penas, simulando uma ave, onde você estimula o animal a interagir com aquilo, a se movimentar mais. E a alimentação, né? O enriquecimento alimentar também pode-se fornecer alimentos variados, desde que adequados para o animal, ou a alimentação dele pode ficar escondida, ou pode ser oferecida, por exemplo, ração úmida congelada, e aí com isso ele vai ficar lambendo, vai ficar mais tempo interagindo com aquilo. É uma forma de enriquecer o dia dos animais e reduzir problemas comportamentais ou comportamentos problemáticos. Aqui um exemplo de uma torre para gatos e esse brinquedo. Esses brinquedos, essas varas, normalmente elas têm um fio de nylon, né? Na ponta do fio de nylon estão as penas, mas algumas são assim curtinhas também. Se o animal se interessar, é uma brincadeira rica. Para bovinos agora, exemplos de enriquecimentos para bovinos, já mostramos uma imagem ali de escovas, né? Escovas automáticas que são massageadoras para os animais, eles gostam de ficar interagindo com aquela escova para se coçar, para se limpar. Podemos investir na exploração do ambiente, com objetos seguros para que o animal possa investigar, para que ele possa mexer, e podemos fazer enriquecimentos físicos, como por exemplo, variar o substrato do chão onde ele pisa, não ter sempre o mesmo substrato, aquele contato com o solo pode ser estimulante, pode ser algo diferente para o animal. Então colocamos aqui grama, palha, areia como diferentes substratos. Para ovinos e caprinos, são animais escaladores, saltadores, então podem-se colocar estruturas de escalada, como eu tinha colocado plataformas e rampas na imagem que nós vimos há pouco tempo. Enriquecimento alimentar, então variar, diversificar a alimentação dos animais, colocar folhas, galhos, diferentes tipos de vegetação para que ele possa explorar. E desafios físicos, percursos, obstáculos, que não deixam de ser também um enriquecimento cognitivo, não só físico, mas cognitivo, já que ele tem que superar alguma coisa para atingir algum objetivo, como por exemplo a sua alimentação. No caso de suínos, podem-se oferecer frutas congeladas, como a imagem que eu mostrei um pouco atrás, alimentos escondidos no ambiente do animal, onde ele tem que fuçar, e fuçar é um comportamento natural dos suínos, então atende o objetivo do enriquecimento. Podem-se colocar materiais diferentes para que ele possa revirar em busca de alimento, por exemplo, palha, serragem, terra, lama, e brinquedos resistentes, né? Tem que ser brinquedos resistentes para oferecerem segurança e conforto para o animal. Bolas de borracha, objetos duráveis. Para equinos, pode-se introduzir a socialização com pessoas ou com outros animais, e essa socialização deixa ele mais tranquilo quando se expuser a animais ou pessoas estranhas. Então essa é uma forma de enriquecimento bastante útil para os equinos. Brinquedos interativos, como eu vou mostrar na imagem a seguir. Uma variedade maior de pastagens, onde ele possa ter diferentes tipos de alimento já no próprio pasto, enriquecimento alimentar. Aqui nessa imagem a gente vê do lado direito uma bola dispensadora de feno. É claro, é um cavalo, então precisa ser algo resistente, né? E com isso ele fica curioso, fica rodando essa bola, aos poucos ela vai liberando o feno e ele vai se alimentando. E do lado esquerdo é um tapete também de material resistente, onde você pode, por exemplo, esfregar melaço, que é algo que interessa muito aos cavalos, ou qualquer alimento, qualquer coisa que seja recomendável, seguro, que não atrapalhe a alimentação do animal, e ele fique curioso, com o cuidado, que isso vale para tudo no enriquecimento, de que seja um material que não libere peças pequenas, que não se parta, então tem que ser um plástico
grosso resistente ou uma borracha resistente. No caso de coelhos, coelhos é mais fácil da gente imaginar, né? Muitas pessoas já viram coelhos em lojas, ou tiveram às vezes, né? Túneis, caixas de papelão, ramos para que ele possa roer, né? Então isso produz mais conforto, mais novidade, mais saúde física e mental para os animais. No caso de roedores, camundongos e ratos, por exemplo, podem ser colocados tubos onde ele entre de um lado e saia do outro. Normalmente ratos e camundongos são muito curiosos, especialmente os camundongos, né, que eles não têm medo de coisas novas. Os ratos são um pouco mais temerosos, mas depois eles interagem com os enriquecimentos. Escadas, rodas de corrida onde eles entram ali, isso é bastante comum e ficam rodando e com isso fazem muita atividade física. E comedouros, quebra-cabeça. Ratos e camundongos normalmente quando estão em vida livre eles se movimentam bastante. Um recinto ou uma caixa onde você coloque pequena, ele não vai ter esse nível de movimentação se você não instala, por exemplo, uma roda de corrida ali. Os comedouros quebra-cabeças, onde ele tem que procurar ali o seu alimento, semelhante a muitos que tem para cães, por exemplo. Para aves domésticas, pode-se variar os poleiros que são usados. Então, variar tanto o tipo de poleiro, a estrutura, a textura que ele tem, quanto a localização deles na gaiola ou onde essa ave conviver, onde ela se empoleirar. Isso é uma novidade para ela e ela vai ter que fazer atividades físicas e mentais para poder se empoleirar. Banhos de areia fina para galinhas e para muitas aves. Esses animais na natureza, os seus ancestrais selvagens, silvestres, eles usam isso para sua limpeza e controle de parasitas. E um forrageamento ativo, por exemplo, para galinhas. Você espalhar o alimento no ambiente onde ela tenha que ciscar e procurar por esse alimento e ele não esteja tão fácil ali o tempo inteiro, simulando o seu comportamento natural. Finalizando as nossas considerações finais e grifando algumas coisas que já foram faladas. Segurança. Segurança é a primeira coisa, né? Se não apresentar segurança para a pessoa, para os tratadores, no caso de zoológicos, né? O assunto não é silvestres, mas se fosse segurança também para visitantes, se não apresentar segurança não deve ser utilizado. Então tem que se certificar que não haja, por exemplo, um grampo, alguma coisa de metal dentro de uma caixa de papelão, por exemplo, e com isso o animal possa se machucar. Então tem que ser cuidadoso. O segundo ponto nas nossas considerações finais é a rotatividade ou a rotação dos enriquecimentos, não manter sempre a mesma coisa. Fazer uma rotina de enriquecimentos, mas uma rotina variada. Eu vou variar, eu vou fazer o mesmo enriquecimento essa semana eu ofereço na segunda, aí na semana que vem é na quarta, na outra vai ser na terça, então eu vou variando, de forma que fique inesperado para o animal, e isso torna o enriquecimento mais valioso, ele vai se manter rico por muito mais tempo. E a observação. Então é muito importante observar os animais para identificar se o enriquecimento que você está aplicando ele realmente está cumprindo seus objetivos e substituí-lo caso seja necessário. Essa observação ela pode ser feita simplesmente olhando e você chega às suas conclusões, ou de forma mais científica, com um etograma onde você avalia o comportamento do animal antes, todos os comportamentos que ele tem, inclusive os comportamentos inadequados, coloca o enriquecimento ambiental e monitora novamente depois com um etograma e você vai avaliar se houve de fato uma redução daqueles comportamentos indesejáveis, inadequados ou inapropriados para a espécie. Essa observação é muito importante e pode ser feita em vários níveis. E, concluindo, o enriquecimento ambiental é um investimento no bem-estar animal que resulta em animais mais saudáveis e comportamentos mais naturais. Se estivermos falando de animais de companhia, isso significa um convívio mais harmônico. Se estivermos falando de animais de produção, isso pode significar uma melhora inclusive na produção, né? O bem-estar ele se reflete na produção animal. Era isso, muito obrigado.